Eu quero compartilhar com vocês nessa noite de um texto bíblico. Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Um texto bem conhecido dos irmãos, independente da sua idade na escola bíblica ou não, é um texto conhecidíssimo de todos vocês. E diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta hora mais uma vez eu oro. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco mediante a palavra que foi lida. E aquilo, Deus, que eu não consigo comunicar, Senhor, o Teu Espírito comunique com clareza no coração de cada homem, de cada mulher, Pai. Deus eterno, que sejamos todos alcançados e tocados por meio da Sua palavra. Que a voz do Senhor mexa com o nosso interior. Que a Tua presença, que habita em nós, seja sentido por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós um dos principais textos, um dos principais acontecimentos que marcam o cristianismo. O nascimento de Jesus. Essa é uma história que ela, de certa forma, é palco de muitas discussões. Muitos estudantes ou estudiosos, teólogos bíblicos, ou atores, na maioria deles atores, tentam discutir a relevância, a importância ou a verdade desse texto. Mas o fato é que esse texto, ele está nas prateleiras ou na prateleira de cima da vida cristã. Ele ocupa um dos principais espaços da vida e da história do cristianismo.
E essa história anuncia a chegada do Salvador. Uma chegada que não veio acompanhada de uma grande festa dada pelos poderosos. Não era como o nascimento de um filho de um rei. Não era como a chegada de um filho de uma grande celebridade nos dias atuais, em que homens e mulheres colocam 10 câmeras, a gente já sai de lá com um vídeo, ou aonde quer que estejam no mundo, assistem pela internet o nascimento de uma criança. O que se dirá de uma criança, de um filho famoso. Mas essa história que não teve esta grande festa dada pelos homens, ela é marcada por um grande evento que aconteceu nos céus. Ela é marcada por um grande evento que aconteceu em um mundo, em um plano diferente deste plano. E eu convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Neste Evangelho, o pesquisador e médico, doutor, teólogo, Lucas, explicando a respeito da fé, explicando o acontecimento maior da fé através de Jesus Cristo, vai narrar o nascimento do Messias. Ele vai dizer algo muito importante que acontece neste episódio, descrevendo esse grande momento da história do cristianismo. Lucas 2, verso 8. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor dele, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não houve uma festa dada pelo imperador ou pela cidade, pela Belém, mas houve um grande anúncio celestial: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, entre aqueles a quem Ele quer muito bem. Então este é um dos momentos, dos grandes momentos, esperado pela criação. As profecias se cumprem, e finalmente a esperança encarnou-se no Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto os céus anunciavam a chegada do Filho de Deus, e aqui eu não quero dizer que os episódios são iguais, mas eu estou aqui apenas narrando a história. Enquanto os céus anunciavam a chegada do Filho de Deus, o anjo do Senhor aparece a José. E aí nós
retornamos a Mateus capítulo 1. Porque José recebe a informação de que a sua esposa, ou ainda não, concretamente esposa, porque eles não tinham tido o momento da celebração das noites de núpcia, né? O oásis daquela relação. O texto vai dizer que ele recebe a notícia de que sua esposa estava grávida, e ela diz: é pelo Espírito de Deus. E esse homem José, ao receber essa informação, ele logo deseja sair e fugir daquela situação. Ele não queria fugir porque ele era apenas um covarde. Perdão, ele não era um covarde. Ele não quis fugir por covardia. Ele quis fugir por preservação do bom nome que aquela mulher tinha diante da sua família e diante da cidade. José não queria fugir da situação porque o que ele tinha recebido agora era muito pesado. E cá para nós, irmão aqui, irmão mesmo, homem, vaso do Senhor, servo do Deus Altíssimo, a tua esposa dizendo que um anjo visitou ela e ela está grávida. É só Deus para me convencer mesmo. É só Deus para me convencer mesmo. Não existe a menor possibilidade de uma terapia, ou um psicólogo, ou um profeta, trazer aqui, me levar a ter essa convicção de que aquilo foi anjo do Senhor. E me parece que José, cheio de bondade e misericórdia, ele ainda vai fugir para bem longe, deixando a sua jovem esposa não ser castigada por um crime que ela não cometeu. E o texto vai dizer que enquanto José pensava e ponderava nos prós e nos contras, a respeito de sua ação, ele dormiu. E aí o anjo do Senhor apareceu para José. E nesse sonho, o anjo diz a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Antes que toda essa revelação chegasse a José, nós precisamos, então, agora, após ler esse texto, observar o que Deus diz a José. Primeiro, Deus está dizendo a José: José, tudo que está acontecendo atende uma vontade maior, que não é a tua. Segundo, José, essa criança vem com um propósito: salvar o seu povo do pecado. E tudo isso, José, está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. E ele será chamado, então, Emanuel. Para nós entendermos a profundidade desse texto, nós vamos ler de novo mais um texto bíblico. E agora vamos voltar para Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7,14 vai nos dizer assim: Antigo Testamento, Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Veja a palavra do Senhor
que veio através do profeta. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Embora haja muitas discussões aqui também sobre esse texto, o texto está sugerindo um acontecimento 8 séculos antes do nascimento de Jesus. 8 séculos antes da vinda do Cristo, nós temos o profeta Isaías sendo levantado por Deus para transmitir uma mensagem profética a um povo que estava sofrendo, e o cenário que eles estavam vivendo era um cenário de grande dificuldade. Os reis de Israel e da Síria estavam unidos com o objetivo de destronar o rei Acás e derrubar a casa de Davi. Havia um objetivo claro de derrubar o poder que faria com que toda a casa de Davi ruísse naquele momento. Deus livra esse povo. Deus livra Acás, o rei de Judá. E Deus continua falando com Acás. E ele vai dizer assim para Acás no verso 11 do capítulo 7 que nós lemos: pede ao Senhor, Acás, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Deus vira para Acás e diz: Acás, diante de tudo que aconteceu, diante de todo o livramento que você viu que eu fiz com você, com o meu povo, peça um sinal, Acás. Diga qualquer coisa, peça qualquer coisa que eu vou mostrar a você, Acás. Acás olha para o profeta Isaías e diz, nas minhas palavras: apartai-vos de mim, imagina, que isso? Eu vou tentar o Senhor, eu vou fazer prova do Senhor, basta o que já aconteceu aqui, não preciso de sinal algum. E Acás não está dizendo isso porque ele era ético ou porque ele era consciente das ordenanças ou da lei do Deuteronômio que censurava esse tipo de comportamento. Acás estava dizendo ou recusando este sinal que o próprio Deus estava pedindo que ele pedisse a ele, porque na verdade ele não queria saber de absolutamente nada que viesse do Altíssimo. Ele confiava era no seu braço. Ele confiava na sua força, bastava a sua capacidade, bastava a sua inteligência, bastava as suas estratégias de guerra, porque assim ele acreditava que venceu todas aquelas lutas, aquelas oposições. E aí o profeta vai dizer: tá bom, já que você não me pediu um sinal, o Senhor manda dizer a vocês, o versículo que nós lemos no 14 de Isaías: o Senhor então mesmo, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. Essa profecia que vem ao povo, o povo de Deus, que ela obviamente aponta para Jesus, ela também está se referindo a um contexto de sofrimento do próprio povo de Deus que estava aqui vivenciando, porque o Emanuel, que é o Deus conosco, que aqui no contexto do Antigo Testamento caminhava com o povo, andava com o povo, estava presente diante do sofrimento do povo, observava e percebia o sofrimento do seu povo. Aqui Isaías está dizendo, por meio do Senhor, que Deus vai fazer com que um menino se levante, e esse menino se chame Emanuel, a prova de que Deus continuará andando com o seu povo, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da angústia,
Então agora todo o povo de Judá, todo o povo hebreu, todos os crentes aqui, eles terão esta convicção, eles andarão entendendo que Deus está com eles, de que Deus anda com eles, de que Deus não os abandona, de que Deus de fato está com cada um deles. Mas essa condição de segurança, livramento e salvação sofrerá uma profunda ressignificação a partir de Mateus. Porque quando o anjo diz a José que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, o anjo não tem a mesma ideia aqui do livro de Isaías, do Deus caminhando com o povo diante de suas angústias. Agora, a profundidade desta ideia é muito maior, porque Deus não agora apenas andará com este povo, Deus agora habitará dentro deste povo, Deus estará dentro desse povo, por meio do seu Filho Jesus, através do seu Espírito, Ele habitará dentro do ser humano. Não é mais uma caminhada ao longo da vida, agora será uma habitação. Deus participará das entranhas do homem, Ele fará do próprio ser humano a sua morada, a sua casa. A chegada do Emanuel não traz apenas a sensação de segurança, livramento e salvação diante dos possíveis inimigos desta vida. A vinda do Emanuel, Jesus Cristo, amplia a sensação de segurança, livramento e salvação, porque agora sentimos que somos filhos de Deus. Ele nos livrou, Ele nos traz salvação, e essa salvação é para a eternidade. Não é um tempo passageiro, é um tempo eterno. Não é um tempo passageiro, trata-se de um tempo eterno. José, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E aqui eu queria dizer, Deus em nós. Deus em nós. É disso que Acás não pôde provar. Porque aquele ou aquela que prova do Deus em nós, ou em mim, ele sofre profundas transformações. A ideia agora de morada, é a morada de um Deus todo-poderoso dentro de um ser humano finito. Só que habitar e morar dentro desse ser humano finito, significa que isto nos levará a profundas transformações e mudanças. Tudo que Acás e Isaías não queria. A última coisa que ele queria é mudar o seu jeito de pensar. A última coisa que ele queria é mudar a sua forma de estabelecer as suas alianças. A última coisa que ele queria é deixar de perder a oportunidade de lucrar. A última coisa que ele queria era se tornar alguém piedoso. Quando Jesus chega ao mundo, o Deus em nós, o Deus conosco, o Deus em mim, a sua chegada é grandiosa. Porque por onde ele vai passar, alguma coisa vai acontecer. Por onde ele vai passar aqui na história bíblica, alguma coisa vai acontecer. E meus irmãos, eu quero que você, por favor, nessa noite entenda e tenha esta convicção e reflita, por favor. Por onde Jesus passou e onde Jesus esteve, sempre alguma coisa aconteceu. Se a minha fala ou o meu discurso é o discurso de que eu tenho Jesus na minha vida, não como um processo religioso, porque às vezes a gente constrói ou a gente
diz com tanta convicção de que nós temos o Cristo, que nós temos Jesus, mas simplesmente pelo processo religioso que foi desenvolvido ao longo das nossas vidas, não por uma convicção de fé, por uma experiência milagrosa que aconteceu em nós, mas porque nos disseram, tem um monte de gente andando, tem um monte de gente seguindo, é bacana, tem um monte de gente melhorando a sua vida, tem um monte de gente que era pobre e ficou rico, então eu vou ser agora do grupo dos que são de Jesus. Vai que eu também acerto, vai que também a coisa acontece para o meu lado, vai que os anjos conspiram a meu favor e eu alcanço os meus sonhos. Onde Jesus esteve, alguma coisa aconteceu. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Por onde Jesus passou, alguma coisa mudou. Aonde Jesus parou para tomar uma água, para comer, para pousar, alguma revelação especial aconteceu. E aqui, meus irmãos, fica claro que este Emanuel, que é anunciado, o Emanuel, Jesus Cristo, ele não é apenas anunciado como alguém que vai chegar, mas ele é anunciado como alguém que vai chegar e vai mudar toda a história, vai mudar todas as coisas, vai mudar o cenário da vida, vai mudar o cenário do ser humano. As pessoas passarão a ser norteadas por outras convicções, as pessoas passarão a ser norteadas por outras inspirações, elas terão outras aspirações na vida. Meu irmão, em nome de Jesus, se você entende que Cristo está na sua vida, você precisa perceber as marcas que Ele tem causado em você, porque por onde Ele passa, alguma coisa acontece. Não é possível que eu continue o mesmo homem, não é possível que eu continue a mesma mulher, não é possível, não é possível. Jesus passou entre os doentes. E o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23, vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia, só me escute, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Por onde Jesus passou, onde Jesus habitou, alguma coisa aconteceu. Os endemoniados foram libertos. Mateus 4, 24. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus passou entre os pobres de espírito para abençoá-los. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3, vai dizer: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus passou entre os preocupados para livrá-los da preocupação. Mateus capítulo 6, verso de número 34 vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Onde Jesus passava, ele trazia lições e alguma coisa acontecia. Os leprosos eram purificados. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 3 diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Onde Jesus passava, os famintos eram alimentados. Onde Jesus passava, os inválidos eram restaurados. Mateus capítulo 15, verso 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Onde Jesus estava,
os perdidos eram salvos. Mateus 18, verso 11 vai dizer: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse é o Emanuel, aquele que habitou entre os homens, aquele que habita dentro dos homens, aquele que está em nós, Jesus Cristo. E a grande questão que então quero levá-los à reflexão nessa noite é se Cristo está em mim e se Ele passou na minha vida, quais mudanças que Ele provocou em mim? Que tipo de mudança você sofreu? Qual é o tipo de mulher que você se tornou depois da chegada do Evangelho? Qual é o tipo de homem que você se tornou depois da chegada do Evangelho? Homens que tiveram a grata oportunidade de serem encontrados por Jesus como um certo cobrador de impostos. Jesus chega em sua vida e ele sabia o quanto de problemas ele tinha criado para uma porção de gente. Ele vai dizer para Jesus: Jesus, se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, porque o ser humano parece que cada dia que passa está mais cínico em relação à sua fé, à sua prática. O ser humano parece que está cada vez mais perdido dentro dos seus ideais, da sua vida cristã, religiosa. Cada semana eu me surpreendo positivamente e negativamente. Cada semana eu vejo pessoas se aproximando de Cristo, dizendo: Cristo mudou a minha vida. E eu também vejo gente dizendo: estou há tanto tempo na igreja, eu acho que não passou de um terrível engano. Cada semana a gente se depara com informações de gente que tem vivido de forma tão piedosa, como, para minha tristeza, e infelizmente as redes sociais denunciam o que nós somos, aqueles que não se contêm dentro da caixinha. As redes sociais denunciam o que nós somos, o que nós de fato queremos. O seu Instagram, Tá até chato ficar falando essas coisas, né, gente? Não sei quanto você, mas tá até chato a gente ficar falando sempre dos mesmos pontos, né, Camila? Porque as coisas se repetem e a gente não se toca. A gente não melhora, não é porque a gente não recebe um sinal. Porque a gente não quer mesmo. A gente não quer mesmo. As pessoas não querem melhorar mesmo. Só que quando o calo aperta, eu vou buscar o Jesus de Nazaré. Quando a dor aumenta, eu vou buscar o Jesus de Nazaré. Quando a tristeza chega na minha vida, eu vou buscar o Jesus de Nazaré. Quando o vazio do meu peito só aumenta, eu vou buscar o Jesus de Nazaré. Jesus veio e entrou na minha vida para fazer o que em mim? Ah, pastor, o que eu espero é o céu. Eu também espero o céu. Nós esperamos o céu.
nós acreditamos que Jesus vai voltar. Amém? Nós acreditamos num céu e nós acreditamos no inferno. Se eu fosse Deus, lá no fundo, eu gostaria que todos se salvassem, os bons e os ruins. Se eu fosse Deus, eu gostaria que, de uma forma de criar um negócio aqui, que nos 5 minutos finais do jogo, a pessoa melhorasse. Eu gostaria que todos se salvassem. E aqui eu não estou falando de teologia, eu não sou universalista, tá? Calma. Não tem nada disso. O Wagner é. Mas, brincadeira. Às vezes somos, né, Wagner? Às vezes a gente queria que todos se salvassem. Mas o fato é que se eu tive a experiência com Cristo da cruz, essa experiência me constrange. Essa experiência me constrange. Eu não posso ficar indiferente com o sofrimento dos outros. Essa experiência me constrange. Eu não posso ficar indiferente com a dor dos que choram, porque a experiência da cruz me constrange. Eu não posso permanecer avarento, porque a experiência da cruz me constrange. Eu não posso permanecer cheio de ódio, porque a experiência da cruz me constrange. Eu não posso viver cheio de amarguras, de rancor, de ressentimento, meu irmão, porque a experiência da cruz me constrange. Ela me constrange. Eu não posso dizer para os meus filhos, pais não podem dizer para os seus filhos, sou cristão, sendo que não existe nada de cristianismo na minha casa. Eu dificilmente falo para o Isaac, meu filho, a respeito da nossa religião. Eu acho que foram poucas as vezes que eu falei para ele que nós éramos evangélicos. Mas, por esses tempos, a professora do Isaac, eu já falei isso para vocês, mas repetindo, para quem não ouviu ainda, ela disse, pai, vocês estão de parabéns. O seu filho aqui na escola, ele ora pelas crianças que precisam. Eu quase falei, para com isso, filho, esse caminho não vai dar, esse caminho não é legal, vaza. E eu fiquei pensando, onde é que ele aprende esse tipo de coisa, assim, em casa ele não tem esse tipo de comportamento, brincadeira, a gente às vezes quer que as pessoas, os nossos filhos, se tornem em pessoas boas, sendo que o exemplo que eles têm dentro de casa é de gente que não conheceu o Emanuel. O seu casamento vai continuar sendo horrível enquanto o Emanuel não entrar na sua vida. O teu casamento continuará tendo problemas enquanto vocês não forem constrangidos pelo Cristo da cruz. Não dá para você resolver as coisas longe de Deus, uma vez que você foi iluminado pelo Evangelho. Não dá para você resolver as coisas na força do seu braço, como o rei Acás. Se o Emanuel não estiver dentro de você, nada muda. Nada muda. Meu irmão, minha irmã, por favor, abram os seus ouvidos, porque está na hora de nós buscarmos profundas transformações em nossos hábitos. E a gente se constrange, a gente fica triste, dizendo, Deus, misericórdia, Senhor, chega segunda-feira, Tu sabes que eu não consigo, Tu sabes que eu não quero, mas será que você realmente não quer?
Porque às vezes a gente coloca muita culpa na nossa fraqueza física, carnal. A carne é fraca. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa expressão, a carne é fraca? Ah, pastor, eu falei porque a carne é fraca, você sabe como é, né? O sangue aqui subiu, esquentou, a carne é fraca, então quer dizer que a tua espiritualidade tem limites. A tua vida espiritual tem limites. Ah, pastor, a carne é fraca, porque quando eu estou lá e eu já, quando menos espero, eu já estou clicando, digitando no site, pastor, os meus dedos são mais rápidos do que eu fico possuído, a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca quando você pensa em fazer aquilo que não deve ser feito. A carne é fraca. A carne é fraca quando você maquina a mentira. A carne é fraca. A carne é fraca quando você se torna alguém extremamente estúpido ou estúpida com quem te ama. A carne é fraca. Eu acredito que o Emanuel habita nesse tipo de gente. E ele dá jeito. Ele dá jeito. Desde que ele habite. Desde que ele habite. Ele dá jeito. Eu sou sincero a dizer para os irmãos aqui nessa noite, que eu estou buscando um equilíbrio entre o que ensinar domingo após domingo, e eu já perdi as contas, os meus irmãos Renato, Wagner, Antônio Carlos, os demais irmãos que a gente sempre conversa, das vezes que eu tentei remontar ou me readequar a um jeitão de pregar, e aí quando menos espero, eu estou falando essas coisas aqui, Edenilson, batendo. Quando menos espero. Sabe, é mais forte do que eu, a carne é fraca, irmão. É mais forte do que eu, a carne é fraca, quando eu estou vendo, eu já estou falando. Mas, será que Cristo realmente passou por tua vida? E se passou, que tipo de homem e mulher você se tornou?